Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula 4. A nossa aula 4, e agora nós já estamos meio que fazendo de forma conjunta unidade 1 e unidade 2, tá? Onde as aulas 1, 2 e 3 nós conversamos sobre a Escola da Administração Científica de Taylor. Expliquei um pouco para vocês quem foi Taylor e como ele chegou no espaço industrial, dizendo de uma possibilidade de redução de custos, né? E essa redução de custos a partir da economicidade de tempo e de movimento. Então, uma forma de fazer com que os lucros aumentassem. Agora, na continuidade, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre Ford. Então, nós estamos conversando sobre os pensadores da administração da primeira metade do século, de 1900 até 1950, ok? E, na seguida, logo que a gente conversa sobre Taylor, a gente tem Ford como um dos grandes seguidores de Taylor. E aí, o diferencial, quando a gente fala de Ford, também engenheiro, tá? Como Taylor, também engenheiro, o diferencial é que, diferente de Taylor, Ford era dono da empresa aonde ele estava fazendo as suas descobertas, os seus experimentos, que na realidade foi a linha de montagem móvel, tá? Mas ele era dono, então ele pôde ir além de onde Taylor foi. Taylor era empregado, né? E quando a gente fala então de Ford, a gente está falando de um homem à frente do seu tempo, e esse homem à frente do seu tempo, ele fundou a Ford Motor Corporation, e lá em 1908 ele entra no mercado com um modelo de carro popular, o Ford T, aonde a produção desse carro vai servir de base para uma série de estudos. Então, ao falar de Ford, Henry Ford, ele leu aquilo que Taylor estava escrevendo. No que ele leu o que Taylor estava escrevendo, recordem-se nas nossas aulas passadas em que eu falava para vocês dos princípios e das técnicas. Ford se inteirou tanto dos princípios quanto das técnicas de administração que Taylor estava escrevendo, e Ford então passou a desenvolver uma maneira de produção em que efetivamente o empregado ele reduzia tempo e movimento em termos de produção. O que foi a linha de montagem móvel? Ford, um dia visitando um frigorífico, ele identificou que a carne no frigorífico ela tinha um movimento retilíneo dentro do espaço frigorífico. Essa carne era em princípio pendurada, então o boi era pendurado, né? O boi depois de abatido ele era pendurado, ele era descarnado, então tirado o couro, era limpo, né? A partir de um movimento de ganchos. Então, ganchos no frigorífico suspenso, aonde eu tenho um boi, esse boi é descarnado e ele vai andando, pendurado num gancho, e o empregado do frigorífico, ele fica parado, esperando aquele produto passar diante dele. E quando o produto passa diante dele, ele faz uma determinada tarefa. Então, imaginando que no frigorífico era possível pendurar um boi por ganchos, pessoas
teriam a capacidade e habilidade de limpar primeiro esse boi a partir do tirar o couro, tirar os miúdos. Depois, um outro grupo de pessoas iria carnear esse boi, pegando partes não nobres desse boi. Depois, empacotamento, depois a disponibilização desse produto carne para o consumo nos distribuidores. E aí, Ford vendo isso num frigorífico, ele disse, mas isso é possível também lá na minha indústria automobilística. E ele, então, a partir daí, tentou fazer, da mesma forma que no frigorífico, no espaço industrial para a produção de automóveis, uma linha de montagem móvel, aonde o que se movimentava no espaço fabril era o carro e o empregado ficava parado. Lembre-se, a eliminação do desperdício do tempo e do movimento. Se o carro está se movimentando e o empregado fica parado, esse empregado ele tem menos fadiga. Então, um dos elementos que a gente vai entender que naquele momento era prejudicial à produção e aos custos, né? E aí evitando maior lucro, era a fadiga. A fadiga humana, ou seja, um desperdício muito grande de movimentos desnecessários. A partir do momento que Ford idealiza a linha de montagem, a gente começa a perceber que esses movimentos desnecessários, eles acabam sendo eliminados. Aonde? Em 1913, na sua linha de montagem móvel, Ford produzia 800 carros por dia, enquanto que a indústria europeia não conseguia isso. Então, lá no início do século, nós já tínhamos bem estabelecidas indústrias como Fiat, Citroën, Peugeot na Europa, mas essas indústrias automobilísticas europeias não conseguiam, dentro da sua linha de montagem, elas não conseguiam desenvolver a mesma capacidade produtiva que Ford, então, a partir de 1913, começou a desenvolver. Em 1914, a gente tem um momento histórico. 1914, o início da Primeira Grande Guerra. E quem vai estabelecer condições para uma guerra com automóveis e justamente o automóvel Ford T é Ford. Por quê? A primeira coisa que os inimigos fazem na Europa era destruir os parques fabris. Ou seja, quanto mais o inimigo destruísse os parques fabris, mais fragilizado eles deixavam aquele conjunto de pessoas. Então, com ataques a bombas, ataques aéreos, muitas indústrias europeias foram destruídas. E vamos entender que nenhuma bomba durante a Primeira Guerra caiu em solo americano. Dessa forma, Ford continua produzindo e é ele quem vai fornecer automóveis para os europeus durante esse processo que vai até 1920. O que acontece em 1914? Ford tem uma grande sacada. Ele faz do seu empregado um coproprietário, ou seja, o empregado ele começa também a ser dono do negócio. Então, Ford, em 1914, ele distribui ações para os seus funcionários. E aí, lá com Taylor,
a gente vai ver que os empregados tinham uma tendência a fazer corpo mole. Com Ford, isso muda, porque agora o seu empregado é também dono da fábrica. Ford distribui ações até o nível que ele, o grande acionista, não perca o controle do negócio. Ele continua sendo o acionista majoritário, mas ele vai distribuir ações para os seus empregados. Seus empregados, se sentindo donos, vão ter um esforço de produção muito maior. E aí, aquela ideia que a gente tem lá inteiro, em função da fadiga, o corpo mole, a resistência ao trabalho, isso tudo muda com Ford. Tá? E aí, enquanto que na Europa a gente entendia que um carro ele era produzido em uma média de 10 a 12 horas por dia. O trabalhador de uma indústria automobilística na Europa trabalhava uma média de 10 a 12 horas por dia e recebia um salário de $3. Ford foi inovador porque ele conseguiu reduzir a jornada de trabalho de 12 para 8 horas e ele conseguiu implementar o salário dia de $5. E isso fez uma grande diferença em termos de produção, aonde a gente vai ver que no período pós-guerra, ou seja, em 1926, Ford contava com 88 plantas, ou seja, indústrias automobilísticas, tinha um contingente de 150 mil operários e produzia, em 1926, ele produzia 2 milhões de carros por ano. Isso graças à linha de montagem móvel, graças a uma concentração vertical do trabalho, ou seja, o automóvel vai passando e os empregados então vão adicionando ao carro que vai passando na esteira determinados componentes. Então, vem o chassi que desce um conjunto de correntes. O chassi de um carro é pesado, então ele vem também numa linha de esteira suspensa, desce, é colocado na linha de montagem, desce o motor. A partir disso, chassi e motor, os operários vão acoplando a este carro. Então, esse carro vai receber determinados componentes como bancos, volante, portas, pneus. E no que eu falo para vocês, bancos, portas, pneus, a gente vai ver que Ford é um homem à frente do seu tempo, porque ele não precisava de fornecedores. Ford, ele construiu o carro na sua totalidade. Ele era responsável pelo fornecimento de pneus, ele era responsável pelos acessórios, ele era responsável pelo menor parafuso que fosse usado no Ford T. Ou seja, ele não dependia de fornecedores. Então ele tinha uma produção extremamente centralizada. E ainda, a título de curiosidade, em relação a Ford, eu gostaria de falar para vocês que ele teve, inclusive, aqui no Brasil, na floresta amazônica, aonde foi criada a Fordlândia, no meio do Pará, né? E o que Ford veio fazer na América do Sul, no Pará, na década de 20 e 30? Ele veio explorar o látex, matéria-prima
para fazer os pneus dos seus automóveis, né? Então, a gente vai, e vocês podem pesquisar isso na internet, é interessante, a gente vai encontrar a Fordlândia, ainda hoje lá no meio da floresta amazônica, ou seja, aquele ambiente trazido por Ford dentro de navios. Então, a cidade foi toda trazida, equipamentos, os maquinários, tudo foi trazido dentro de navios. Ele buscou um lugar perto do rio, aonde a produção pudesse ser escoada, e essa cidade ainda está lá como um museu a céu aberto. Então, vale a pena pesquisar Fordlândia, e tem vários filmes de antigos empregados de Ford, dando depoimento do que foi a Fordlândia naquele momento do início do nosso processo produtivo, ou seja, naquele momento em que nós estávamos discutindo as teorias da administração. Bem, na próxima aula, então, eu volto com uma conversa sobre a escola burocrática de Max Weber. Até a próxima aula.